estamos todos conhecendo a nossa professora de hoje, a irmã Mônica. Sim. Seja bem-vinda, irmã. Obrigada. Temos um grupinho de estudos aqui no interior de São Paulo. Uhum. E o pessoal tem se dedicado muito, estudado bastante. Eu estou muito contente, é muito gratificante, né? Quando a gente tenta começar um grupo de estudos e as pessoas se dedicam. Então, Sim. todo mundo aqui, irmã, nesse grupo, todas as pessoas lutaram muito contra o passaporte sanitário, se engajaram quando teve esses projetos de lei lá de aborto, do abortoduto. Uhum. Todo mundo muito dedicado aqui. Nossa, que bom. Um grupo forte, então. Não por mim, mas por eles são muito dedicados. E aí, esse assunto, quando a gente fica só estudando a cultura da morte, é muito cansativo, é muito massacrante. Se for só cultura da morte pela cultura da morte, ninguém aguenta, a pessoa vai ficar louca. Então, eu vejo que as pessoas que mais se dedicam a esse assunto de cultura da morte, elas têm uma vida de oração muito profunda, né? Sim, A tem que ter. força delas vem dessa fé. Sim. Então, a gente aqui também tem se proposto a estudar bastante sobre vida de oração, e por isso que a gente convidou a senhora para falar para a gente também um pouco sobre vida de oração, para a gente aprender a ter esse alimento espiritual, viver da palavra, né? Realmente se alimentar da palavra. Sim, isso é o fundamental, né? Eu tive uma vida muito missionária, assim, combate à cultura da morte. Bem na prática também, né? E eu morei fora, tentando salvar vidas do aborto, né? Então, morei em alguns países da América Latina fazendo esse trabalho. Nossa, que legal! Durante 3 anos. Que legal! Irmã, olha, vamos ir conversando mais uns minutinhos, que às vezes o pessoal entra até 9h05, 9h10, mas aí eu queria pedir para a senhora, na hora que a gente começar, conta um pouquinho disso para a gente, dessa trajetória que você fez até chegar onde está, né, de onde que a senhora foi, e conta um pouquinho da comunidade aí, para o pessoal conhecer. Então, eu já andei fazendo uma propaganda, mandei uns vídeos do Luiz aí para o pessoal assistir. Nossa. Então, mas aí vai ser uma oportunidade da gente conhecer melhor. Tá bom. Pessoal, e aí, alguém quer, enquanto a gente não começa formalmente, vamos esperar que algumas pessoas vão chegar. Mais uns minutos. Então, se alguém quiser abrir o microfone, dar boa noite para a irmã, conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Todos são de São Paulo, né, Lucas? Todos somos do interiorzão de São Paulo, bem interior aqui. Sim. José Rubens de Rio Preto, eu, a Juliana, o Marcos de Penápolis, a Cíntia de Birigui, Dienes de Birigui, Kaique de Birigui, a Cristine de Votuporanga, e tem mais pessoas na chamada que eu não estou conseguindo ver. Alguém colocou Bálsamo aqui, é uma cidade também? Ah, é? Eu não vi também. Cadê? Bálsamo, Ah, o José Rubens, eu acho, mas o José Rubens é de Rio Preto praticamente, né? Se a gente for ver essas cidades assim, temos. Eu preciso mandar esse link para mais um grupo aqui, ó, que eu esqueci. Tem pessoal de Itanabi. Nossa. Mirassol, Altiscleia. Altiscleia de Mirassol, tudo coladinho em Rio Preto ali. Ah, que legal. Muita gente mesmo. Que bom, né? Vai precisar desse grupo ainda mais pro ano que vem. Percebendo o que pode acontecer aí, precisamos estar bem forte. Sim. Exatamente. Olha, mas o pessoal aqui é engajado, é aguerrido, viu? Dependendo da turma aqui, nós está bem. Vamos ter que fazer igual no México, viva Cristo Rei e ser Marte. Nossa, irmã, a gente teve uma aula há 15 dias, um professor que contou a história da Cristiada lá. Eu não conhecia também. Negócio impressionante e muito parecido, né, com o que a gente Sim. está Eu vivendo. A gente adotou o lema aqui também, Viva conheci Cristo Rei. alguns lá, netos, né, de pessoas que lutaram, né, na Cristiada, então ainda estão lá e conta a história dos avós. Nossa.
Então, foi bem... Caramba! Para defender a fé e defender os valores, e isso vale a pena, né? Aham. Só tem que ter muita coragem. Sim. A gente ouviu a história do Anacleto. Uhum. Sim. Agora, eu não lembro se foi o Anacleto ou se foi o jovem lá, mártir, o José Luiz Sanches Del Rio. Não lembro qual dos dois que falou, né, que estava indo para a guerra e a mãe, preocupada, não queria que fosse. Aí ele convenceu a mãe, ele falou, olha, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Você lembra, Dianis, quem que falou isso? Se foi o Anacleto, se foi o José Luiz Sanches Del Rio? Eu acho que foi José Sanches, porque o Celito, meu amigo, sempre falava. Então. Então, Cristina, estamos quase na mesma situação. Gente, a Cristiane é amiga do Celito. O Celito é amiga do meu diretor espiritual, Padre Leandro. Ah, o Padre Leandro já foi... Quem que falou, Ruth? Sou eu. O Padre Leandro é meu diretor espiritual. Ele já foi meu diretor também. Quando ele morava olha que coisa boa. em Sebastianópolis, eu ia para lá todo mês. Agora eu tô com um diretor aqui, na minha cidade. Ai, um amor, manda um abraço para ele, Ruth Cleia. Eu mando sim, pode deixar. Mando sim. Ah. Então, lá na Cidade do México eu conheci uma capela, uma igreja também, que eles fugiam por baixo, por túneis dessa igreja, a cavalo, então era bem grande, assim, os túneis, assim, próximo à igreja, na cidade, deixa eu ver se eu me lembro, é na Cidade do México, mas num bairro chamado Talpan. Então, lá tem uma igreja que eles chamam Pequeno Vaticano, e onde eles passavam a cavalo para fugir, já saía lá em cima no morro, quando eles eram perseguidos. Então, eu não cheguei a ir onde estava o corpo do José, eu cheguei próximo, né, que era lá não é na Cidade do México, é em Guadalajara, que eles construíram uma igreja enorme chamada Igreja dos Mártires, e aí o corpo dele disseram que estava lá, mas não cheguei aí. Mas conheci bastante coisa. Inclusive, eu conheci uma santa, né, que já é santa, mas por enquanto é beata. E a primeira vez que eu fui ao México, eu cheguei bem no dia da beatificação dela, que é a Maria Concepción Cabrera Conchita, que teve 9 filhos. E a senhora conheceu a Conchita? Não, eu conheci a história e cheguei bem no dia da beatificação dela. E eu fui à casa dela, onde ela morou, toda a história, onde o irmão dela levou um tiro, né? E ele foi sentar e estava com a arma, então os miolos dele grudou até no teto, e que foi a partir daí que ela percebeu uma vocação. Então, visitei tudo, assim, sou bem apaixonada por ela. Algumas vezes eu dou alguma aula sobre a história dela, estudei bastante. E é uma mística dos nossos tempos, né? Quase chegou a conhecer Santa Teresinha, né? Mas ela, quando começou a ser perseguida, ela pediu a intercessão de Santa Teresinha, que tinha acabado de morrer. E quando ela foi até Roma, lá falar com o Papa, se não me engano, Pio X, o Papa estava com um livro lendo, e era um livro que ela escreveu aos sacerdotes, e disse que era um livro de cabeceira dele. E ela pediu a intercessão de Santa Teresinha, que tinha acabado de morrer, e quando ela voltou, ela passou lá no Carmelo, em Lisieux, e quem era a madre era Celina, irmã de Santa Teresinha. Nossa, que fantástico! Sim, para a gente ver que os santos, eles se encontram, né, em cada época. A Conchita, ela parece que é uma santa que tem que ser descoberta ainda pela igreja, né?
e por nós em geral? Sim, lá no México é muito grande, assim, as capelas e as igrejas que têm essa devoção ao apostolado da cruz, né? Que é uma cruz bem grande que no centro tem o Sagrado Coração de Jesus com uma lança, né? Que quando ela recebeu essa infusão do Espírito Santo, ela já era casada quando ela cortou o peito com uma navalha e se atirou no chão, e foi ali que a graça entrou, o Espírito Santo, e ela disse que Jesus pedia para que ela salvasse, ajudasse a salvar os homens. Então, a história dela é fascinante, assim, principalmente para as mulheres que têm filhos, né? Como que se deu o calvário dela. Ela enterrou 4 filhos e o marido 5, cada um com uma doença, e foi um sofrimento muito grande. E no fim da vida dela, tem uma imagem que ela ficou parecendo o rosto, com o rosto de Cristo, que está no Santo Sudário. E tamanho sofrimento. Então, é bem incrível. O que é uma mulher santa e casada. O que sofreu, assim, para mudar o caráter do esposo, que parecia ser de um temperamento colérico. E ela sofreu, mas conseguiu, ela falou que conseguiu santificar o Pancho, que era o esposo dela, e que morreu com ar de santidade também. Então é uma história muito bonita. Em outra oportunidade eu posso falar mais coisas para vocês. Vamos gostar muito, com certeza. Sim. Irmã, então, olha, 9h10, agradeço novamente demais que você está aqui com a gente. É uma oportunidade, talvez hoje em dia não é tão comum da gente poder estar falando com uma irmã religiosa, uma pessoa que renunciou à própria vida para doar a própria vida para Cristo. A gente vê assim pessoas fazerem renúncias pequenas, deixar de comer um doce, né? Assim, pequenos sacrifícios a gente vê, a gente procura fazer. Mas o nosso maior dom, a nossa vida, a gente renunciou à nossa própria vida para dar a nossa vida para Cristo. Isso é uma coisa muito admirável, né? Muito bonita. Então, Sim. é uma alegria imensa que você está com a gente aqui hoje. Então, Amém. agradeço de novo. Pessoal, aproveitem que hoje temos uma aula especial. Irmã, a palavra é toda sua. Você pode fazer a exposição quanto tempo a senhora quiser. Se você prefere que o pessoal vá interrompendo e fazendo pergunta no meio, ou se a senhora prefere que deixe para o final, como você preferir. Sim. Mas se você quiser... Podem fazer perguntas assim no meio, não me importa. Até porque depois, se estiver seguindo uma linha de raciocínio, a gente fica... Não consegue voltar, né? Ótimo. Então tá combinado. Pode fazer sim. Tá bom, então vamos rezar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa providência. Sagrado Coração de Jesus, seja a nossa confiança. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, eu me chamo Irmã Mônica, tenho 41 anos, tenho 13 anos de vida consagrada à comunidade Luz da Vida, aqui em Goiânia. Ela fez 25 anos agora, dia 14, dia do nosso principal patrono, que é São João da Cruz. Então, temos 2 padroeiros, assim, que nos chama a atenção pela vida mística, né? Que eles levaram, que é São João da Cruz, né? Que tem uma espiritualidade a respeito das noites, e Santa Teresa de Jesus, que é a mestra da oração, né? E que fala sobre o castelo interior
ou as moradas, né? Então, vocês podem estar se perguntando por que eu uso um hábito e não uso um véu, né? É que ainda somos aceitas pela arquidiocese, né? Tem uma certa aprovação, mas o arcebispo anterior não tinha autorizado o uso do véu. Tem um ano que temos um novo arcebispo e estamos conversando para que ele nos autorize, né? Que percebemos que na igreja a maioria não quer que utilizemos essa vestimenta sagrada e até que nos identifica, né? Então, muitos querem que os religiosos usam roupas normais, né? E não tem uma certa identificação. E precisamos de pessoas assim que seja uma luz, né? Por exemplo, eu passei 3 meses no mosteiro de clausura, no mosteiro das Redentoristas em Formosa. E quando eu saía na rua, as pessoas queriam tirar foto, porque quase não vê religiosa. Então eu ia no supermercado, eu olhava assim, de rabo de olho, tinha alguém me olhando. Eu olhava do outro lado, outra pessoa me olhando. E tipo assim, às vezes a gente se sente um ET, né? Então, tanto que parece que é diferente. Mas é um sinal, né? Que às vezes também quando eu estava na rua, alguém parava no sinaleiro assim, falava: a senhora é religiosa? Assim, reza para fulano, fulano, fulano. Às vezes me dava até um papelzinho pedindo oração. Ou seja, veio que nós somos um sinal de Deus. E a vestimenta indica isso. Então, é necessário, né? Como um bombeiro ou um policial, se você estiver correndo perigo, é aquela pessoa que tem uma identificação. Então, isso é muito importante. E aqui em Goiânia, o nosso apostolado é bem grande, estamos em algumas paróquias, né? Nosso maior foco é retiro, então temos uma chácara bem grande, que cabe 150 pessoas, e damos retiros espirituais, todos os meses tem retiro. E esse retiro é sobre o crescimento da vida espiritual. Chama sempre as vias do progresso espiritual, tem do 1 ao 9. Então, as pessoas vão ali crescendo nessa busca da união com Deus. E aqui eu estou na Casa das Irmãs, né? Que é uma casa grande. Somos, se não me engano, 14 religiosos aqui. Ao todo somos 35. Temos casa em Aparecida de Goiânia, 2 casas em Aparecida de Goiânia, uma casa em Belém do Pará. A comunidade também tem leigos, né? O nosso fundador, como o Lucas disse, um leigo, chama Luiz Antônio, é casado, tem 8 filhos, e temos casais na comunidade também, casais jovens até, casais mais velhos, e temos também os sacerdotes, né? Tem 4 seminaristas que se tornarão sacerdotes, os primeiros em 2024, e tem mais 28 seminaristas que também querem se tornar sacerdotes. Ao todo, acho que somos 200 e poucos, até já perdi a conta. Então, tem... Irmã, que coisa extraordinária, vocês vão conseguir ordenações. Sim, no Pará, né? Então, nossa, que coisa extraordinária isso. Sim. Deus seja louvado. Então, o Alberto, ele gosta das comunidades, né? Não percebemos também que não nos encaixamos com o nome Nova Comunidade, mas um novo nome que surgiu com uma comunidade até nova e que já foi aprovada pelo Vaticano, que acho que chama Bem-aventurados, alguma coisa assim. E com o nome Família Eclesial, porque tem tudo. Tem ali o casal, tem a religiosa, e tem religioso, e tem também sacerdote. Então, é isso. E hoje, né, o Lucas me convidou aqui para eu falar um pouco sobre a vida espiritual, né? E é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho do que eu aprendi em todos esses anos, né? Então, eu fui professora antes de vir para a comunidade. Eu vim
com 29 anos, 28 anos, e sou do interior de Goiás, na cidade chamada Itumbiara. Como você disse, a renúncia é bem grande, né? Eu era, assim, uma filha muito querida, né, para os meus pais, então foi bem difícil. E quando Deus quer uma vocação, a gente passa mesmo por muitas provações. Então, quando eu vim para a comunidade, o meu pai deu 2 AVCs, até hoje está na cadeira de rodas. A minha mãe deu depressão e várias coisas, né? São várias provações que passamos, porque acho que o diabo percebe, né? Quando a vocação vai dar frutos e tenta fazer de tudo para impedir, né? Então, essa questão do foco, né? Que às vezes aqui nessa casa onde eu moro tem noviças, né? Tem 9 noviças. E eu sempre digo para elas, né? Quando a gente sai de casa, já é um passo sobrenatural. Não é natural, já é a fé, é Deus que conduz. Porque o natural é eu querer estar com a minha família, eu querer ver as minhas sobrinhas, eu querer cuidar dos meus pais, né? Hoje até fiquei sabendo que minha mãe foi carregar meu pai e os 2 caíram, né? Tá lá tudo machucado. Então, assim, isso é natural. Agora, quando você se decide a sair, tem uma força que te impulsiona. Então, tem uma força que te arrasta, né? Isso é sobrenatural. Já não é mais assim natural. O nosso desejo natural é estar com os nossos, mas a fé e a graça nos arrasta para que possamos trilhar esse caminho para Deus. Então, a gente já consegue perceber. E então eu fui professora de gramática e literatura durante 8 anos. E como eu estava dizendo, outra etapa da minha vida foi fazer um trabalho missionário, né? A partir de 2017, com um professor, que é professor também do Lucas, e que ele tem tentado frear a cultura da morte, né? Aqui na América. Então, eu fui enviada em missão com outra, não era irmã, eu não era religiosa ainda. Então, veja que eu tenho 13 anos de vida aqui na comunidade, mas tenho 3 anos de religiosa. Então, antes eu era leiga, consagrada. Por isso, fui fazer esse trabalho na Argentina, Uruguai e México, que era um trabalho de defesa da vida. Então, a gente entrava nos hospitais para batizar bebê, recém-nascidos, né? Porque acreditamos que uma certeza de que a alma vá para o céu é com o batismo. Então, quando ficamos sabendo que o bebê corre risco de morte, então já nos adiantamos para começar a conversar com aquela mãe, que assim que o bebê nascer, já faça um batismo, ela mesma, né? Que podemos batizar ali com água e só falar as palavrinhas mágicas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí temos a certeza de que aquela alma vai para o céu, né? Outros tipos, batismo de intenção, ou qualquer outro tipo de batismo, a igreja fala, né, até para nos dar uma esperança, mas a certeza mesmo é o batismo com essa fórmula e ali com a matéria, né, que é o bebê. Então, eu e a minha amiga já fomos em necrotério para tentar batizar bebês que tinham um bebê que tinha sido jogado no lixo no Uruguai. A polícia correu atrás de nós. Já fizemos assim várias no México também, Argentina, já enfrentamos muito aquelas loucas lá do panuelo verde, né, que elas falam que são as feministas radicais, né, que da Argentina exportou para toda a América e para todo mundo. Essa loucura, né, de querer matar o bebê. Então, já tive contato com mulheres que acabaram de sair também da sala por ter abortado, né? Não sei se vocês sabem, mas o maior hospital abortista da América Latina é o Pereira José, que fica no Uruguai. Então, até as brasileiras costumam ir para lá. E aí, quando íamos lá, várias vezes vimos alguma jovenzinha ainda com a barriga, e quando começávamos a conversar, ela falava que tinha acabado de sacar o bebê.
ou seja, tinha acabado de matá-lo, né? E é muito natural. O Uruguai é o país que é mais natural hoje, né? A Argentina está avançando e o México, tirando a capital, Cidade do México, as outras cidades não tanto. Então, são pessoas bem, assim, bem, como que eu posso... Bem, não é antiquadas, mas pessoas que não pensam mesmo em matar criança, ou a gente quase não vê homossexualismo, assim, no interior do México, mas mesmo na capital. Então, assim, eu tenho várias histórias, foram 3 anos também fazendo esse trabalho, né, também conversando com gestantes para impedir que abortasse, né. Tem um caso de uma venezuelana que até ela dizia que eu ia ser a madrinha, né, do bebê, que ela tentou tomar remédio e matar o bebê, e ela foi estuprada na fronteira do Brasil com a Venezuela. E chegando aqui em Goiânia, eu estava no Uruguai, e mesmo assim ainda consegui impedir que ela abortasse. Ela procurou meios para que efetuasse esse aborto, e eu, na tentativa de não deixar que isso acontecesse, consegui convencê-la, né? E depois o bebê nasceu, batizamos assim que ele nasceu, ele teve um probleminha no coração, né? E aí eu vi o desespero dela, que ela dizia que Deus a estava punindo por no início não querer o filho, mas que ele era tudo na vida dela, e que era para eu pedir para ela, para Deus deixar que ele sobrevivesse. Então, e ele é muito bonitinho, né? Até hoje ela manda foto e tudo. Então, fazíamos esse trabalho, e fiz esse trabalho com várias gestantes também, né? Então, aqueles que realmente não conseguiram salvar, ou que conseguimos batizar, com certeza está no céu, intercedendo por nós, né? E intercedendo para que a cultura da morte não avance, né? E que no Uruguai também as jovenzinhas já usam chip, né? Aqui eu nunca vi no Brasil, mas pode ser que tenha. As venezuelanas que vieram da Venezuela eu já vi que usam também, que é um chip abortivo que elas, a maioria eu vi no braço, né? Eu não sei se no Brasil tem, pelo menos eu nunca vi. Irmã, tem, no Brasil tem. Sim. O nome é Implanon. Pois é, lá já estava bem assim avançado. Então, a própria rede pública colocava, né, numa jovem de 13, 14 anos, que já tinha filho, então já colocava para que não tivesse mais. Ideologia de gênero no Uruguai também nem se fala, né? Porque é tão forte que os pais não podem falar sobre educação sexual com os filhos, é só a escola, né? Então, na época que eu estava lá, um rapaz da Opus Dei, ele estava querendo criar uma lei, pedir um vereador para colocar uma lei onde 200 professores católicos pudessem atuar nas escolas e os pais pudessem opinar em querer uma educação sexual, pelo menos de um professor católico. Mas que eu me lembre, isso não passou. Ou seja, educação sexual somente pelos professores, os pais não podem intervir. Então, adoção também de pessoas do mesmo sexo, e lá já eles acham que eles são um país de primeiro mundo, um país europeu aqui na América, né? Então lá é tudo muito avançado. É tão avançado que, infelizmente, é o segundo país que mais tem suicídio, e por ser um país tão pequeno, né? Que o Uruguai é menor do que o Rio Grande do Sul. Então, lá, assim, tá tudo muito, muito avançado, infelizmente. E a queda da Argentina também pude acompanhar, né? Com a legalização do aborto, né? Tentamos impedir, mas foi bem difícil. Eles foram comprados, né? O Senado e também a Câmara. Então, por isso a Argentina até quebrou. Então, foi bem difícil. E temos que lutar mesmo, e vocês aí que estão de parabéns para que isso não aconteça no Brasil, né? Que Nossa Senhora das Lágrimas nos proteja, né? Para que isso não cresça aqui. Então, por enquanto, o Brasil está aguentando as pontas, né? Sim.
por enquanto. Porque tem vocês, né, que está crescendo também, graças a Deus. Então, isso é muito importante, né? Então, é isso. Aí, depois, quando eu virei religiosa, eu aposentei nessas, nessas viagens, né? E porque uma religiosa é mais difícil, por exemplo, no Uruguai, lá também eles gostam de dizer que é um país laico. Não tem uma imagem, só tem uma imagem do Papa João Paulo II em uma avenida famosa, mas eles não se referem como uma imagem, uma estátua religiosa, mais religioso na rua, ou tentaram, quando eu estava lá, colocar uma imagem de Nossa Senhora na Rambla, né, que é uma praia famosa lá em Punta del Este, e perdeu feio, então eles não querem. E o arcebispo de lá também já disse que já está, não tem como fazer nada, o país é assim, né? Então, bem laico, e por incrível que pareça, tem pessoas que às vezes eu abordava na rua, idosos, e que não conhecem Jesus Cristo, nunca ouviu falar. Então, isso para mim foi estranho, num país da América Latina, uma pessoa falar que nunca ouviu falar, que nem sabe quem é, e uma pessoa assim já de idade, porque é uruguaia. Então, isso é bem estranho. Lá, as igrejas só tem idosos, então, às vezes, eu ia à missa e sentava de um lado, na outra semana que eu ia, aquele que estava do meu lado já tinha morrido, porque a população idosa lá é muito grande. É muito grande porque é um país que aprovou o aborto e não nasce criança, né? É um país onde mais tem cachorro também. Então, imagina a quantidade de cachorro, porque eles criam cachorro, mas não querem ter filhos. Então, isso é bem triste, né? E ninguém sabe, ninguém ouve falar e pensa que eles são mesmo muito bons, né? E não. Agora, na Argentina ainda tem um povo muito católico, graças a Deus. E um povo muito sábio também. Então, é isso. Então, vamos falar dessa parte espiritual. Se vocês quiserem fazer pergunta, também pode me interromper. Então, durante esses últimos 5 anos, eu tenho me aprofundado e aprendido muita coisa, né, também, a respeito da vida de oração, com o professor, né, com o professor Donato, e também com o nosso fundador, né, que tem nos ensinado muito a estudar, né, a respeito da questão religiosa, até para acompanharmos pessoas durante aqui os retiros. Então, eu vou falar um pouco dessa parte, assim, de como que é o nosso organismo espiritual e de como que percorremos aí essas moradas para chegarmos a nosso fim último, né, que é a união com Deus. Então, o fim último do homem é se unir a Deus, e não tem outro. Então, quanto mais distante de Deus, mais percebemos um vazio, uma angústia, né? Alguma coisa assim que não sabemos o que é porque é só Deus que pode nos preencher e nos dar essa felicidade. Então, aqui, por que eu disse que temos um retiro que chama As Vias, né? Que tem um teólogo dominicano, e não só ele, né? Adolfo Tanqueray, mas também Garrigo Lagrange, que fala que a nossa vida espiritual é dividida em 3, né? Que é a via purgativa, iluminativa e unitiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, via purgativa são aqueles, o Tanqueray chama de incipientes, né? Aquele que está começando. A iluminativa são os proficientes, que é aquele que está já ali dentro do castelo e está buscando as virtudes do Cristo, buscando imitar a Cristo, né, que é muito difícil, né, mas é essa via iluminativa que se dá pela meditação, né, e já conhecemos aquele objeto e buscamos nos unir a ele, e aí vem toda a purificação que entra São João da Cruz com as noites, né, e a via unitiva, que é ali, como diz Santa Teresa, a partir da 4ª morada, né? Quando não mais levamos uma vida tão ascética de esforço, mas uma vida mais
passiva, não tão ativa, mas passiva, onde atua em nós a graça e os dons sobrenaturais, né? E por que, né, que precisamos aprender ou ter esse conhecimento? Aí vocês podem falar, irmã, mas teve um monte de santo que nem estudou, e nem tinha isso, e aí se uniu a Cristo. Isso é verdade, né? Conhecemos a história lá de São José de Cupertino. Mas hoje, na nossa atualidade, é muito difícil. Por quê? Porque somos muito ligados à questão do sensível. Então, a questão da tecnologia tem nos corrompido muito. E isso tem nos afastado muito. Esse é o principal obstáculo, né? Que vai nos fazer, que vocês vão observar, que vai nos fazer se distanciar dessa união com Deus. Eu pude perceber isso no mosteiro, né? Então, ficando lá 3 meses, no início, até o meu professor disse, tem pessoas que ficam 3 dias no mosteiro e eles começam a enlouquecer, porque é você e você mesmo, e aí, por mais que você leia, por mais que você reze, por mais que você estude, parece que o sol está demorando a se pôr, e parece que ele está demorando a voltar, né? E tinha um prisioneiro de guerra que quando colocava ali na solitária, ele enlouquecia, né? Porque estava ele sozinho, né? Mas precisamos desse encontro conosco mesmos, né? E aí a gente vai percebendo ali o quanto somos contaminados, o quanto a gente quer buscar no celular, quer saber notícia, quer ler, quer voltar ali para o mundo, quer estar no mundo, envolvido no mundo. E para acontecer uma oração de verdade, né, até os monges falam isso, a gente precisa entrar na nossa cela interior, né? E quem ensina isso é o próprio Jesus. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus assim, mestre, nos ensina a rezar? E aí ele vai e ensina, e ele fala, olha, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e vai até aquele que está oculto e ora ao seu Pai que está no céu, em silêncio. Ou seja, entrar nesse quarto é você fechar as portas ali para tudo aquilo que é exterior, que está tirando, que está roubando a sua atenção daquilo que é o principal. Né? Percebemos isso lá com Marta e Maria. Né? Marta estava ali aflita, fazendo um monte de coisa e queria agradar o Senhor com o seu trabalho, fazendo comida e tudo, e ela vai e fala para Jesus, olha, o Senhor não se preocupa não, que eu estou aqui sofrendo, trabalhando, e Maria está aí só parada te olhando, né? Então, e Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Então, essa melhor parte é o quê? É esse entrar na cela. Por mais que tenhamos uma vida ativa, um trabalho que nos leva para o mundo e que precisamos mexer com a tecnologia, com as redes sociais e tudo, mas precisamos ter esse momento ali de entrar nessa cela e de esquecer tudo que está ao nosso redor para encontrar com Cristo, que está ali dentro de nós. E interessante que no mosteiro, aqui em casa, temos Jesus exposto quase que o dia todo, né? Sensível, né? Jesus ali na Eucaristia, o que graças a Deus nos ajuda mesmo. Jesus é tão misericordioso que nos deu ali o sacramento sensível para poder aumentar a nossa fé. Mas lá no mosteiro eu não tinha. Então, uma monja, ela é convidada a contemplar a Deus dentro dela mesma. É olhar para si, para dentro e buscar ali aonde que está aquela pessoa que você leu, que você ouviu falar sobre ela e que está ali dentro de você. Então, por isso precisamos desse silêncio, por isso precisamos desse recolhimento. Né? Tudo bem que muitos de vocês levam a vida agitada, mas tem que ter um tempo para poder se recolher e para poder entrar aí nesse lugar escondido, né? Nesse quarto. Então, o próprio Jesus, ele inaugurou a cela, falando, né? Então, vai lá, entra no seu quarto, vai até o oculto e ora ao seu Pai que está no céu. Né? Então, esse oculto é ali esse silêncio, esse recolhimento que a gente tem que procurar e tem que tentar encontrar na oração, né? A maioria das vezes a gente vai para a oração, eu tenho meia hora de adoração, lá na igreja, no Santíssimo. Aí, nos primeiros 10 minutos, já olha no WhatsApp se o chefe não está chamando,
se a família não está procurando para almoçar. Aí depois, nos outros 15 minutos, já dá uma olhada de novo. Então, aí tem que deixar o celular no lugar e falar, olha, por meia hora, avisa para todo mundo, ninguém vai morrer em meia hora. Então, por meia hora eu vou sair desse mundo. Eu vou sair aqui porque eu preciso realmente me recolher. E é interessante que, por que os monges, eles fazem ali as 7 paradas no dia para a liturgia, né? A liturgia das horas. É porque é essa tentativa de união com Deus. Então, as 7 vezes que eles param, por exemplo, né? Então, tá lá a Cristine, tá lá rezando, tá lá no trabalho, aí vem, começa a ficar estressada. Ela fala, nossa, agora vou tentar rezar, vou tentar me recolher e lá perceber Deus dentro de mim. E aí ela tenta se recolher ali, aí vem uma pessoa e vai falar alguma coisa para ela. Ela, com certeza, não vai agir pelas paixões, de ficar irada, de xingar. Por quê? Porque ela acabou de tentar um recolhimento com Deus. Então, por isso os monges paravam várias vezes para entrar nessa cela e tentar ali se encontrar com Deus, porque isso ia purificando eles. E eles iam crescendo em virtude. Então, eles iam ser mais humildes, não ia ser grosseiro, orgulhoso, porque acabou de rezar. Então, essas várias paradas durante o dia, para a gente tentar se recolher e pensar em Deus, vai nos ajudar a ter virtude. Isso, asceticamente, no início, é bem difícil, né? Eu lembro quando eu comecei isso, eu queria colocar o celular para despertar alguns momentos do dia para eu poder lembrar de Deus, né? E não é assim que deveria funcionar. Deveria funcionar o nosso amor, né, por Deus. Então, se eu amo, eu vou lembrar daquela pessoa algumas vezes durante o dia. E quando uma pessoa vem me tirar ali do sério, na busca de união com Deus, eu não vou me afligir, eu não vou desesperar, eu vou agir com serenidade, porque eu confio em Deus e sei que Ele está guiando tudo. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Até na nossa vida agitada, esse desejo dessa união. Então, precisamos muito disso, precisamos muito tentar entrar aí nessa cela. Né? E por que precisamos percorrer, então, essas moradas, esses graus, né? Rui Marinho vai também dividir as moradas em 9 graus de oração. Será que teria como eu compartilhar um gráfico? Acho que sim, né? Claro, claro. Não é isso ainda. Irmã, passou os 3 dias, você não ficou louca lá sozinha no mosteiro, pelo visto. Saiu vitoriosa. Sim, aí depois, por fim, eu já não queria mais que me perturbassem. Quando eu via que a reverenda madre chegava assim, falava assim, irmã, eu precisava que a senhora levasse ao médico. E eu, não. Antes eu falava assim, tomara que a reverenda madre apareça aqui precisando de qualquer coisa no supermercado e que eu me ofereça para ir, porque eu já não aguento mais ficar aqui dentro. Eu ficava doidinha, hoje ela tá chegando, hoje tem alguém para eu levar ao médico, hoje tem alguma coisa para eu fazer. E ficava, nossa, eu não suporto mais ficar aqui, eu vou ficar doida. Aí depois, no fim, assim, eu já queria tanto isso, que quando eu vi, assim, que ela ia pedir para eu sair, eu, ai meu Deus, tá bom, eu vou, mas queria tanto não ir. Então, é mesmo assim, uma busca, né, por esse hábito. Deixa eu só ver aqui onde que tá. Achei. Comparação da vida espiritual. Agora eu tenho que ir aqui embaixo compartilhar, né? Apresentar a tela inteira, será? O que a senhora quiser. Eu também não sou muito bom aqui nessas tecnologias. Se alguém aí quiser abrir o microfone e ajudar a orientar. Eu acho que tá compartilhando? Aí, apareceu. Sua tela. Olha que legal isso. Puxa vida. Então, é um quadro comparativo que eu fiz, assim, com todas essas coisas aí que eu tô falando e que eu fui estudando, né? Então, aqui está a principal delas. Esse azulzinho aqui é as moradas, ou o castelo interior de Santa Teresa, né? Então, aqui temos a primeira morada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a 7ª morada. E aí, o Rui Marinho, que é um dominicano, né? Assim como Santo Tomás, ele
colocou dentro das moradas os graus de oração, né, que ficou mais exemplificado ainda. Então, a primeira morada aqui tem a oração vocal, aqui já a segunda a oração de meditação, a terceira a oração afetiva, a quarta oração de simplicidade. Aí aqui eu coloquei uma setinha, né, que chamamos de porta estreita, que é quando vamos então para a vida mística, né, com o início do recolhimento infuso. Depois tem a sexto grau, que é a oração de quietude, que se compara às quartas moradas de Santa Teresa, né, que é quando Santa Teresa fala que não devemos pensar muito, mas amar muito, né? E vamos perceber, depois eu vou falar, a questão do intelecto e da vontade agindo aqui, né? E somos parecidos com os anjos por conta disso, porque temos intelecto e vontade, que os anjos também têm. Aí que é a quinta morada, né? Que é o sétimo grau de oração. A sexta morada, que é o oitavo grau de oração. A sétima, que é a união transformante, onde chegou Santo Tomás de Aquino, né, quando ele quis rasgar tudo que ele escreveu, porque ele viu quando Jesus perguntou para ele: Tomás, escrevestes tão bem sobre mim, o que quereis? Aí ele disse que não queria nada, só queria mesmo se unir ao Cristo, né? E ele viu que tudo que ele escreveu era palha diante daquele contato com o Cristo, né? Santa Teresa também, né, recebeu a transverberação ou o matrimônio espiritual, né, quando é negada a Eucaristia para ela, e creio que foi São João da Cruz que negou a Eucaristia, ou partiu a Eucaristia, né, e aí Jesus fala para ela que a partir daquele momento ele estava desposando ela, né, que seria todo dela. Então, conhecemos São Francisco de Assis, né, também, que recebeu todas as chagas e chegou na sétima morada, e vários outros santos, né, que conhecemos. Então, aqui está a questão das noites, né, as noites de São João da Cruz. Muitos teólogos não gostam muito de abordar, porque acha bem confuso, né, é a purificação dos sentidos, né, que é o gosto, o tato, o olfato, o paladar, que acontece aqui na segunda morada, né, quando a gente vai começando a meditar, né, a se aprofundar na Sagrada Escritura, principalmente, e vai buscando virtude, né? Então, a gente vai tentando imitar o Cristo na paciência, imitar o Cristo nas tribulações, imitar o Cristo na tentação, e aí os nossos sentidos vão sendo purificados aqui. Né? Tem a oração afetiva, né? Que então já purificado a gente começa a se identificar com a verdade que a Sagrada Escritura nos apresenta, né? E começa agora que já meditou e que conhece um pouco dessa verdade, começa ali a amar, né? Então por isso a oração afetiva, né? Colocamos os nossos afetos naquele conhecimento que adquirimos por meio da meditação. E um pouquinho antes aqui, na quarto grau de oração, oração de simplicidade, e ainda terceira morada, né? Santa Teresa fala pobres, né? Terceiras moradas, porque, se não me engano, ela ficou 18 anos na terceira morada. Né? Então, por isso ela tem muito a nos ensinar, né? Que não foi uma santa que foi rapidamente para a vida mística, mas ela foi muito tentada, muito atribulada, né? E por isso ela consegue desenhar tão perfeitamente assim o interior, né, da vida espiritual, o organismo espiritual. Então acontece aqui a noite ativa do espírito, né, que não mais é uma noite, quando eu falo ativa, é que ainda é uma questão ascética, né? Passiva é quando é Deus que age, e ativa ainda conta com o nosso esforço. Então, a purificação do tato, né, do olfato, do paladar, então, purificação das músicas, né, de um apetite desregrado, da questão do concupiscível, do sabor, do desejo, tudo isso acontece aqui, nessa noite ativa dos sentidos. Já da noite ativa do espírito é uma questão já levando mesmo para o espiritual, que é quando começamos a perceber, então, essa presença de alguém que está rezando conosco ali, e é a purificação das potências superiores, que depois eu vou mostrar um outro quadro, né, que
é a nossa memória, a nossa vontade e o nosso intelecto, né? Para ser purificado ali, para começarmos, então, a permanecer numa oração mais espiritual, né? Não tanto no corpo, não tanto no intelecto, né? Mas na oração mais no espírito, né? Então, antes aqui, essa passagem da oração afetiva para a oração de simplicidade, é o que São João da Cruz chama de noite ativa do espírito. E a oração de simplicidade chama simplicidade justamente porque já conseguimos ter um recolhimento maior, né, diante daquele objeto. São João da Cruz fala que é uma atenção amorosa. Então, quando olhamos para Jesus crucificado, para a Virgem Maria, até mesmo para a Eucaristia, Jesus ali, eucarístico, a gente já consegue recolher os nossos sentidos, porque já aconteceu uma purificação aqui da memória, que não deixa tanto se levar pelas distrações, da inteligência, que já meditou muito em quem é aquela pessoa, e da vontade, que já começou a amar, né, o Cristo. Então, começamos aqui a dessa purificação, e quando nos colocamos para rezar, já não precisamos mais meditar, discursar tanto, né, mas conseguimos se recolher mais rapidamente. Então, por isso, simples, é uma oração simples, não tão, tão discursiva, né? E aqui nesse processo, então, acontece o recolhimento infuso, né? Esse recolhimento infuso já é um início, então, de vida mística, né? Porque infuso que já é a própria ação aqui da graça, né? Já começa, aqui colocamos esse tracinho, que é a porta estreita, né? Já começamos aqui a uma vida mais, uma vida mística, e que não depende mais tanto do nosso esforço, né? Não depende mais do nosso esforço para tentar não ouvir os barulhos, para tentar perceber Deus, para tentar se recolher na oração. Mas o próprio Deus vem aqui nos trazer esse sabor da oração e também já nos fazer recolher rapidamente naquele objeto, né? O objeto que é o próprio Verbo de Deus, o próprio Verbo encarnado, né? E que depois esse Verbo encarnado vai como a Sagrada Escritura diz, ele vai nos levar ao Pai e ao Espírito Santo. Então, habitando, vamos começar a perceber a habitação da Santíssima Trindade aqui dentro de nós. E isso aqui é a quarta morada de Santa Teresa e o 6º grau de oração do Roio Marim, que chamamos de oração de quietude. É aquela parte lá no livro Castelo Interior de Santa Teresa, que ela vai dar o exemplo da fonte, né? Que não vamos mais precisar jogar o balde, puxar a água, nada mais vai ser tão forçado, tão difícil, não, porque vai ser como se fosse um jardim, ou um seio de uma mãe que o bebezinho só fica ali quietinho e tem o leite e ele dá aquelas sugadinhas, mas é tudo recebido, né? Então é tudo dado, é tudo passivo, né? E as nossas potências aqui, superiores, inteligência e vontade, está totalmente cativa ali no amor de Deus. Aqui no recolhimento infuso, mais a potência da inteligência atua. Já na oração de quietude, mais a vontade, né? E assim vamos passando por esses graus, né? A união simples, que é a 5ª morada, né? A união estática, 6ª morada, que Santa Teresa fala que foi onde ela passou muita vergonha, né? Que era quando acontecia os êxtases, os arroubos, e ela se sentia envergonhada, né? E São João da Cruz chama de noite passiva do espírito. É onde nos é também tirado tudo, né? E o espírito é purificado para que aconteça aqui o casamento ou o matrimônio espiritual. Ou seja, o que talvez passou, né? Durante muito tempo, Madre Teresa de Calcutá, porque ela disse que não sentia Deus, não percebia Deus, não via Deus, ela agia pela pura fé. Então, só não vamos precisar da fé quando estivermos mesmo na visão beatífica, né?
mas durante todo o processo aqui de crescimento espiritual, precisamos ter essas virtudes, né? A fé que nos guia, né? Como diz lá São Paulo, que a fé é aquela certeza daquilo que não se vê, né? Não se vê, então a gente tem que agir pela fé e não sentir. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, minha oração não foi boa. Por quê? Não senti nada. Mas Deus não é sentimento. A gente vai começar a crescer na oração quando a nossa oração não depender do que sentimos, né? Mas imagina, então, uma pessoa indo para esse grau aqui do matrimônio espiritual e não perceber Deus, né? Santa Teresinha, ela teve essa noite, ela era muito devota de São João da Cruz e muito intensa, né? Então, ela, nos relatos dela, ela diz até que teve muito medo de pecar contra a fé, né? E percebemos que nessa noite ainda, né, o demônio pode nos tentar. Irmã, mas nossa, uma pessoa de sexta morada ainda o demônio pode tentar? Sim. Eu estava lendo um poema na verdade não era um poema, São Francisco de Assis, antes de morrer, pediu para que lessem para ele um salmo, né? E o salmo justamente falava isso, né? Que livrasse ele ali da tentação do inimigo, e que estava tudo obscuro, ou seja, uma noite muito grande de purificação, que parece que não percebemos nada, a nossa vontade está aniquilada, a nossa inteligência também, então é a pura fé, né, o qual esses grandes santos passaram. E Santa Teresinha relata isso lá na História de uma Alma, e São Francisco de Assis relata isso também, né? E quando tem um outro teólogo, Hugo de São Vítor, que ele vai fazer uma comparação a respeito do Pai Nosso, e ele fala que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é o último pedido do Pai Nosso, justamente por isso, que é a entrada na sétima morada. Ou seja, não nos deixeis cair em tentação, né? E livrai-nos do mal, que é resgatai-nos do mal, ou seja, tirai-nos de tudo que possa ser maligno, protegei-nos de tudo que possa ser maligno e que possa fazer com que desviemos a nossa fé. E isso acontece, né, com alguns santos. Tem um santo também, agora eu não me recordo o nome, que ali no leito de morte, né, o demônio estava ali do lado dele, tentando ele, né, porque Santa Teresinha até pede oração pelos agonizantes, porque os agonizantes, eles são muito tentados a desistirem da sua fé, porque ali na agonia, quando estão quase sucumbindo, morrendo, né, então vem esse grande medo do que será depois, e de poder pecar contra a fé. Então, ela tinha essa devoção de rezar pelos agonizantes, para que mesmo diante de toda agonia, de todo sofrimento, não se esquecesse de Deus, não desistisse. Então, veja que até no último momento o capeta quer nos tragar, né? Essa parte aqui de baixo, né, que é um tratado, que chama o Tratado dos 3 Dias, de Hugo de São Vítor, e que ele vai falar também a mesma coisa, né? O dia do temor, que é o dia da purificação, o dia da verdade, que é o dia da iluminação, comparando aqui, né? O dia que começamos a usar mais a inteligência ser mais abstrata e a fé agir mais, né? Então, o dia da verdade, o dia do amor, né? Que comparamos aqui com o dia da caridade, né? Quando conhecemos essa verdade, passamos a amar e chegamos, então, à contemplação. E um outro Vitorino, aluno de Hugo de São Vítor, ele fala sobre esses graus da vida mística, comparando a uma violenta caridade, né? Que ele desenha uma arca, né? Coloca aqui, tentei até fazer as asas do querubim, que são essa arca, e que na medida de que vamos conseguindo entrar, a nossa caridade ou o desejo de se unir a Deus vai crescendo, né? E aqui
o primeiro e o segundo grau da violenta caridade, e o terceiro e o quarto grau, que acontece na contemplação infusa. E a questão dessa caridade, ele vai falando mesmo do meio de amar a Deus, né? Ele fala que uma pessoa, quando ela vai crescendo na caridade, nessa violenta caridade, ela é capaz de tudo por causa dessa união. E não é um esforço, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano tem uma vontade muito forte para ser padre, tem uma vontade muito forte para ser religiosa. Será que tem uma vontade forte para se unir a Deus? E não é uma questão de uma vontade, de um esforço ascético, né? Mas é um desejo dessa união. E esse desejo de se unir, na maioria das vezes, como eu disse, é um desejo movido mesmo pela graça, né? Então, a pessoa quer muito se unir e a graça vem e ajuda, né? Então, não é só uma questão da vontade que é muito forte. Então, coloquei esse quadro. Se vocês tiverem alguma pergunta para falar, estava meio confuso, deu para entender? Nossa, muito legal esse quadro, muito legal. Aqui no grupo a gente está estudando também, o Genes, tem um grupo que estão lendo o Castelo, e aí a gente sempre fica nessa, tentando encaixar as 7 moradas nos 9 graus de oração, onde fica qual parte, onde que é a parte estreita de cada um, muito legal. Irmã, eu tenho uma pergunta. Sim. Depois que a gente passar da porta estreita, já vamos começar a fazer milagre. É isso ou não? Olha, depois que passamos da porta estreita, a nossa intimidade com Deus é muito grande, porque ali já no recolhimento infuso, Deus ele age muito no entendimento. Então, já não é mais uma questão de inteligência e vontade, que aí você precisa meditar, você precisa ter os níveis básicos da fé, porque a fé, a graça sobrenatural age ali no seu intelecto, te convencendo de alguma coisa, né? E aí, quando a fé te mostra alguma coisa, a caridade vem e ama, né? Pela vontade. Então, assim, inteligência e vontade funciona. Então, essas duas potências superiores, elas vão dar lugar ali aos dons. Então, veja que os dons já é uma união muito grande com Deus. E o primeiro dom ali que começa no recolhimento infuso é o dom do entendimento. Então, o Lucas, ele vai tomar decisões mais acertadas. Ele vai conseguir falar ou até falar com as pessoas, orientar as pessoas de uma forma sobrenatural, pelo dom do entendimento. Outro dom, depois, que vai agir lá na oração de quietude, é o dom da sabedoria. Então, veja que já não é mais intelecto e vontade, mas os próprios dons que agem ali, né? E os próprios dons é a ação de Deus. Então, se eu operar milagre, você vai operar milagre. Por quê? Porque você já não vai estar mais... não é você, né? Como diz São Paulo. Já não sou eu, é o Cristo que age em mim. Então, a sua fé já está tão grande, tão purificada, que se você falar, olha, a árvore move daqui para lá, você vai acreditar e vai confiar tanto que ela vai se mover, né? Recentemente eu ouvi uma história lá do Rafael Tonon, né? Não sei se vocês têm acompanhado, sobre Nossa Senhora das Lágrimas, e aí eu fiquei bem impressionada de uma mística, né, lá do Nordeste, né, que era filha espiritual do Dom Henrique Soares. E aí, quando o Rafael se encontrou com o Dom Henrique Soares, aí o Rafael perguntou para ele, como assim que eu vou saber que ela é mística? Aí o Dom Henrique falou para ele assim, olha, eu vou te contar só uma história. Eu ia atendê-la lá num dia, né, diretor espiritual dela, e sabe como são os místicos, né, a gente tem que colocar freio, senão eles voam. Então, eu ia dar umas dicas lá para ela, só que eu não consegui falar com ela, porque eu estava sendo transferido. E aí ela me manda lá um e-mail falando, por que o senhor não me disse que estava sendo transferido? E ele disse, mas eu não disse isso para ninguém, como que você está sabendo? Ela falou, e não sabe com quem que eu converso? Que me conta as coisas? Aí o Dom Henrique falou assim, pois bem, então pergunte para ele, para onde que eu estou indo. Aí disse que no outro dia, ela escreveu outro e-mail e disse, eu já sei que o senhor vai ser transferido para tal diocese e lá o senhor vai sofrer muito. Ele disse, essa parte do sofrer eu ainda não sabia, mas
Se Nosso Senhor te disse, então é isso mesmo, né? E aí, quando o professor Rafael Tonon vai contando a história, que essa mística chegou até Campinas, lá onde está o corpo da irmã Amélia, da Madre Vilac e do Dom Barreto, se não me engano, a mística sabia onde estava a chave, que abria o lugar onde que estavam as cartas, e ela sabia tudo. Então, por quê? Por conta desse dom ali do entendimento e dessa relação com o Nosso Senhor, que já é muito grande. Então, ela pergunta... Então, por isso que a gente tem que focar em ser santo. Imagina, com Ave Maria você pode sim fazer um milagre. Com Ave Maria você pode sim curar. Por quê? Porque é a sua fé. Então, é a fé que move montanhas. Então, uma Ave Maria bem rezada com fé, ela vale muito mais do que não sei quantos rosários rezados distraídos. Então, faz sim milagre. E a gente cresce sim desse jeito, né? Na vida espiritual, nesse desejo de união. Eu também quero mostrar um outro gráfico para mostrar para vocês como que acontece essa subida aí nos degraus da vida interior. Olha, esses gráficos foi eu que fiz, mas tem aprovação de pessoas que sabem mais que eu, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ô, irmã, disso que você está falando, então por isso que seria interessante os bispos estarem pelo menos na quarta morada, né? Ah, com certeza. Santo Agostinho falava isso, que a função do bispo era rezar e atender o povo, ou seja, rezar para poder instruir o povo. E uma pessoa para instruir o povo teria que estar numa vida mística já, para instruir acertadamente, né? Até tem eu me lembro de uma regra agora eu não me lembro que religiosa que me disse que para entrar, para ter os votos perpétuos estava na regra escrita, que para ter os votos perpétuos teria que estar no mínimo na quarta morada. Eu disse, eita, lascou, então, porque a maioria das congregações ninguém então vai receber. Eu estou quase sem bateria. Ixi, alguém saindo. Então, quase ninguém, então, receberia os votos perpétuos, porque a gente sabe que os mosteiros hoje, a maioria, não tem ninguém progredido, né? E por que não tem ninguém progredido? Exatamente porque o diabo quis colocar que as pessoas têm sim que trabalhar, isso tem relação com a cultura da morte, a mulher tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, tem que ajudar o marido. Eu não estou dizendo que não tenha, né? Não estou dizendo isso, mas que tenha que se ter tempo para oração, porque senão vamos viver nessa vida miserável de sofrimento, né? Então, tem que ter esse tempo. E deixa eu tentar compartilhar aqui esse gráfico aí. Acho que eu já estou compartilhando, só faltou abrir. Apareceu? Ainda não. Não? Será que eu fiz alguma coisa? Para mim ainda não. Para alguém apareceu? Não, ainda não. Uai, deixa eu ver aqui. Compartilhar tela. Tá parecendo que está compartilhando. Vou tentar de novo. Tenta cancelar e clicar de novo. E agora? Agora foi. Então, como que chegamos aqui, né? Como que chegamos aqui nessa oração do Espírito, onde Deus age aqui nas potências da nossa alma, né? Intelecto, memória e vontade. Então, lá na primeira morada, como eu disse, né? A pessoa entra no castelo e aí ela vai passar lá pela noite de São João da Cruz, que é a noite dos sentidos, né? A noite ativa dos sentidos, a primeira noite. Então, vai ter que se purificar aqui, né, a questão dos 5 sentidos, o tato, olfato, visão, paladar, audição, né, que a maioria de nós somos muito bombardeados nisso aqui. Então, quando vamos tentar nos recolher para rezar, vai vir alguma coisa ali, né, que ouvimos, vai vir alguma coisa que vimos na rua, alguma tentação. Então, esses 5 sentidos aqui, eles nos atrapalham.
né? Então, por isso eles precisam ser purificados, né? Que é os sentidos externos. E são eles que agem e que levam as coisas também para que possamos contemplar a Deus, que não contemplamos no nada. Então, eu lembro do filme de São José de Cupertino, que ele começa a levitar pela primeira vez, olhando ali para uma imagem de Nossa Senhora. Então, ele fixa o olhar tão profundamente naquela imagem de Nossa Senhora e desejando tanto ali se unir a Deus, se unir à Virgem Maria, e esquece tudo que está ao seu redor, que ele começa a subir, né? E então começa a mesmo flutuar pelo tamanho da atenção e do amor que ele colocou naquele objeto. Então aqui tem a questão do corporal, né? Ou seja, os sentidos. Tem os sentidos que agem, então temos corpo, São Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? Que temos corpo, alma e espírito. Então, a primeira morada, a segunda, ainda a terceira morada, a gente luta com isso aqui, ó, com o corpo, né? Já usando aqui a questão da alma, que é o intelecto, né? Que é a busca da união com Cristo, das verdades de fé, né? Que buscamos pelo meio do entendimento, da inteligência, né? E tentamos aqui atuar no espírito pelo meio da fé, pela fé. Então, veja, Santo Tomás de Aquino, ele fala sobre as 11 paixões da alma. Não foi ele que criou, né? Foi lá Aristóteles, né? Mas ele pega essas 11 paixões da alma para poder falar, né? Para poder explicar essa questão de que ficamos muito presos, né? Nos sentidos e precisamos usar o intelecto para poder comandar essas paixões, ou pelo menos para suavizar, né? Porque Adão e Eva lá no paraíso, eles tinham todas essas paixões ordenadas, né? E aí, com a queda, o que aconteceu conosco? É por isso que lá, quando fala somos imagem e semelhança de Deus, imagem é a inteligência, né? E semelhança é a vontade. Então, Deus tem inteligência e vontade. E colocou ali na sua obra de arte, na sua máxima criatura, que é o homem, também para parecer com ele inteligência e vontade. Aí tem o de São Vítor que fala que quando Adão e Eva pecaram, então esse contato com Deus ali, ele se quebrou, né? Então a nossa inteligência ela ficou obscura e ficamos ignorantes, né? Adão ele conversava com Deus ali no final do dia no paraíso, ele ouvia os passos de Deus. E para ouvirmos Deus na oração, meu Deus, é muito difícil. Tanto que nossa audição tá mesmo desregrada. Então, a nossa inteligência ficou obscurecida. Ficamos totalmente ignorantes de Deus, da presença de Deus. E a nossa vontade, o que aconteceu com ela ficou totalmente inclinada para o concupiscível, para os desejos da carne, que nos arrasta para cá, para baixo. Então, com a queda de Adão e Eva, aconteceu isso com a gente, né? A inteligência e a vontade ficou totalmente refém aqui da parte sensível do corporal. Né? E vemos isso hoje nas crianças, né? Que realmente não consegue ter uma vida, nem criança ter uma vida recolhida, uma vida de oração, porque a inteligência e a vontade está totalmente aqui voltada para a questão do sensível. E o que acontece que a gente precisa purificar, né, nesse desejo dessa união com Deus, né, e sabemos que o Cristo veio para que possamos vencer isso, e que nessa busca de unir com Cristo aconteçam essas purificações, né. Então, tem aqui o irascível, que é a ira, que alguém faz alguma coisa com a gente, o que a gente faz? Vai ficar irado na hora, quer dar o troco na hora. Isso quando não bate boca, isso quando não se exalta, isso quando não sai quebrando tudo. Então, isso aqui é uma parte muito corporal, né? As pessoas que ainda agem pelo corpo, agem aqui nas 11 paixões, né? A pessoa que não usa aqui o intelecto para domar as suas paixões, né? Então, tá aí numa rasa segunda morada, né? Não tá nem ainda numa terceira, porque na terceira a via iluminativa, a gente já busca ali
ter os sentimentos, as atitudes e os pensamentos de Cristo. Então, aqui a questão da paixão, ela nos arrasta, né, e nos coloca bem na entrada do castelo ainda. Então, tem o que age no irascível, né, que é a esperança, o desespero, a audácia, temor e a ira. Então, a gente percebe isso até nos temperamentos, né? Não sei se vocês conhecem sobre os temperamentos, né? Mas um colérico, ele vai ser dominado pela ira, né? Um melancólico, ele vai ser dominado pelo desespero, né? Pela falta de confiança, né? Então, tudo isso aqui nos arrasta e nos domina no nosso dia a dia. A gente pode perceber que o dia todo a gente age muitas vezes pelas paixões, né? E tem uma pessoa que é mais dada ao concupiscível, um temperamento mais sanguíneo, ou então até fleumático, né? Sanguíneo é mais para o lado sensual, fleumático mais para um lado mais vagaroso, da preguiça. Então, que vai ficar mais nessas paixões, né? Uma alegria muito grande, ou às vezes uma tristeza muito grande, o que acontece também muito com temperamento melancólico. Eu falo de temperamento porque aqui na comunidade a gente também estuda bastante sobre isso. Então, na maioria do dia, a gente é dominado por isso. Então, aquela pessoa que passa no seu trabalho, e aí está sempre com a cara triste, está sempre mal-humorada, está sempre falando de alguém, com ódio de alguém, né? Então, está sempre aqui, nessa zona, uma zona mais sensível, né? E a gente tem que saber, aqui o entendimento já consegue nos mostrar o que é um bem sensível e o que é um mal sensível. Então, o que eu posso buscar para superar esse mal e o que eu posso evitar também aqui. Então, tudo isso aqui acontece com a gente se deixar com uns mais que os outros, né, o tempo todo, que é a questão das paixões, de agirmos apaixonados, né? Então, precisamos, nessa busca da união com Cristo, então, perceber, nosso Senhor lá no Getsemane, ele estava com angústia suprema, mas ele foi fazer a vontade do Pai, ou seja, ele tinha esperança daquela entrega. Então, buscar um bem sensível, que é bom. Então, eu tenho a esperança, eu tenho a alegria de toda a entrega. Quando Jesus ficou irado, pegou um chicote, então a humanidade do Cristo ali, e saiu batendo em todo mundo lá no templo, né? Então, irmã, então Jesus tinha as paixões, né? A parte humana dele, ele quis mostrar para a gente ali que a parte humana dele conseguia dominar essas paixões. Jesus chorou, teve tristeza na morte de Lázaro, né? Então, porque quando passarmos por isso, então devemos buscar as atitudes, os pensamentos e os sentimentos de Cristo. Nossa, essa pessoa fez isso comigo, me trapaceou, me passou para trás, alguma coisa que uma pessoa fez, e você fica muito, guarda aquilo e fica muito triste, né? E o que Jesus faria no meu lugar? Então, para a gente progredir, subir para cá, a gente tem que estar sempre se colocando, e Jesus, como ele agiria? Que é a questão da passagem para a terceira morada, Santa Teresa. E meditamos, e ali vem uma iluminação, por isso chama via iluminativa. E essa via iluminativa é essa busca desse desejo, mas que não, de união, mas que não conseguimos unir, porque precisamos ser purificados. Irmão, sim. Uma coisa interessante aí, só para fazer uma nota de rodapé, a gente sempre fala de Cristo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo é Deus, mas ele também é homem, ele é Deus e homem, ele é um homem perfeito, né? Sim. Ele é homem também, né? Sim. E é um homem perfeito, além de ser Deus. Sim, isso é muito interessante. Sim, ele quis se encarnar e fazer tudo isso para nos mostrar que é possível, né? E que temos que passar por tudo isso, ou seja, temos que silenciar quando nos acusa, temos que suportar quando nos calunia, temos que suportar quando somos tentados, quando somos atribulados. Por quê? Porque ele conseguiu, e é aí que a gente vai tentar imitá-lo, né? Por uma graça, claro que sobrenatural, porque ele não deixou de ser Deus, mesmo encarnando e tomando a nossa humanidade, né? Então,
precisamos, na vida ascética, precisamos mirar na humanidade do Cristo. Precisamos perceber e ter esse sentimento, essa atitude e os pensamentos dele para com os outros. E para conosco também, né? Porque às vezes não temos misericórdia nem com a gente mesmo. Então, ver como o Cristo agia na sua humanidade, né? Que é essa humanidade que vai causar essa purificação, para que a gente possa subir nas moradas. E aqui a questão, então, da Santo Agostinho, lá no De Trinitate, ele que faz essa questão aqui de perceber que a fé está relacionada ao Filho e à inteligência, a esperança relacionada ao Pai e à memória, e a caridade relacionada ao Espírito Santo e à vontade. E depois os místicos e também os teólogos foram percebendo isso, né? Que nos relatos a gente consegue perceber isso. Então, sendo a sabedoria de Deus, o verbo encarnado, a palavra de Deus, né? A fé, que é o que precisamos, todo o evangelho, em tudo, Jesus só quer falar que precisamos ter fé. Aquele que crê, esse será salvo. Eu vim para fazer a vontade do Pai, que é fazer com que todo aquele que crê, né, tenha a vida eterna. Então, é tudo crer. Então, o Filho, ele veio para nos mostrar a fé. Por isso ele se encarnou. E a fé é um ato da inteligência, né? Santo Tomás fala que é um ato da inteligência iluminado pela graça e onde a vontade ama, que é a questão aqui do Espírito Santo, né? Que age aqui também na nossa fé, junto com o Verbo, com o Cristo, né? E que age na nossa vontade. Então, fazendo amar aquilo que a fé apresenta como verdadeiro. E a gente ama pela vontade. E a memória causa a esperança tanto para trás quanto para frente, eu costumo dizer. Por quê? Porque quando você tem fé, mas precisa chegar na caridade, a esperança faz esse elo. Porque aí você vai, diante das tribulações, diante das tentações, diante de querer desistir da sua fé, você vai voltar a sua memória intelectiva para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E essa recordação vai te trazer esperança de tudo aquilo que você vai trilhar e que você vai se unir. Então, isso aí é o Pai. Toda a causa da sua salvação, tudo que você acredita. Então, essa relação aqui está com o Pai, que falamos que é a esperança de ver a bondade de um Criador, a bondade de um Deus que criou tudo, que te fez, que mandou seu Filho único para te salvar. Então, fazer essa memória dessas coisas é a memória de que essa esperança vai te levar para Deus, vai se unir com Deus pela caridade. Então, isso acontece aqui, né? Então, tem a ação da Santíssima Trindade, né? Que atua na fé, na esperança e na caridade. Eu até coloquei esse símbolo aqui, que nosso instituto chama Servas da Transfiguração. Irmã, são as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, né? Exatamente. E aí eu entendi uma coisa, a senhora falou da fé, da esperança, né? Que a fé faz a gente ter esperança, e a esperança, eu não entendi a parte da caridade. Sim, foi bom você falar isso, que São Paulo falou isso, né? A fé é aquele objeto, né? Que cremos mesmo sem saber, e a esperança não engana, porque a caridade é derramada em nossos corações. Tem essa passagem lá, né? Que São Paulo fala. A questão da caridade é a questão do amor, da vontade. Aqui, então, você tem fé, você crê por quê? Porque foi te revelado alguma coisa, algum dogma, alguma verdade de fé, você leu na Sagrada Escritura, e aí o seu coração arde, você olha para Jesus na Eucaristia e você crê que ele está ali. E aí a esperança vem para te lembrar daquilo que você mais deseja, que é a união com Deus. Então, a esperança, ela te leva a que a sua vontade aqui, por meio da graça do Espírito Santo, ela haja ali junto com a sua inteligência e faz memória daqueles bens futuros que você vai ter no céu. E que por isso vale a pena sofrer, vale a pena passar por tribulação, por tentação, porque você vai ter essa recompensa que é a união com a Santíssima Trindade. E a questão da caridade é esse amor, que, como eu disse, que não é um esforço ascético, mas o desejo. Então, o desejo de se unir, o desejo de se recolher, o desejo age na vontade.
E aí é o Espírito Santo, a graça atual, principalmente, né, que vai agindo. Que temos a graça atual e a graça santificante. A santificante recebemos no batismo. E ela se movimenta e cresce em todo o organismo espiritual. Mas é de graça atual em graça atual que você vai desenvolvendo a caridade. Ou seja, de vontade em vontade, que a caridade vai crescendo na busca dessa união. Então, quando eu escuto, quando eu leio escuto uma homilia, quando eu leio uma palavra, e aí aquece o meu coração ali, uma verdade revelada, a vontade de se unir cresce. E essa vontade é a caridade, é onde a caridade atua, ali fazendo com que você se purifique nesse desejo dessa união. Né? Certo? Ixi, já são 10h30. Alguma dúvida aqui no gráfico? Depois eu vou mandar pro Lucas também, tá, Lucas? Aí você pode passar para eles. Oi. O que aconteceu? Oi, vocês estão aí? Sim. Tá. Irmão, o Lucas deve ter dado uma saidinha. Tem uma pergunta do Rafael aqui, ó. Tá. Irmã, a leitura do livro Castelo Interior ou Moradas é simples ou você recomenda alguma leitura prévia? Não é simples, né? Mas eu não recomendo nenhuma leitura prévia, não. Porque, olha, a questão da leitura é a questão mesmo do Espírito Santo. Então, é deixar se conduzir ali quando você lê. Às vezes a gente fala assim, e o professor Lucas lá teve uma aula com o professor Donato, vai chegar aqui sobre o passaporte e vai repetir tudo do mesmo jeito, igual papagaio. Olha, ele pode até repetir tudo do mesmo jeito, igual papagaio, mas aí você esquece da ação do Espírito Santo. Que aí o que você recebeu, o Espírito Santo vai moldar, vai fazer alguma coisa. Então, o Marcos vai lá, ouve uma homilia do padre no domingo, e aí o padre falou alguma coisa que ele leu, um sermão lá de Santo Agostinho, que ele tirou de alguma coisa. Só que a graça do Espírito Santo, ela age aí. Então, ela vai te trazer uma verdade, ela vai te revelar uma verdade. Então, você lendo essa tentativa do Castelo Interior, tente ler, fazer uma leitura atenta e uma leitura piedosa, que aí pode ter certeza que a graça do Espírito Santo vai te conduzir e vai te levar. Então, eu recomendo sim. E mesmo que não entenda tudo, a ação da graça vai fazer com que você entenda. Isso é sobrenatural, né? Não é a gente tentar entender com a nossa sabedoria, mas contar com a sabedoria de Deus. Ai, que bom. Que bom, então. Então, aí eu falava dessa questão de por que a gente precisa, então, ser purificado da inteligência, purificar a vontade, né? Falei lá da questão, Adão, né? Ele conhecia, ele ouvia Deus, né? Ele percebia Deus no paraíso, escutava os passos de Deus ali, então ele tinha essa liberdade com Deus, ele tinha ciência infusa, ele tinha as paixões todas ordenadas, né? Mas foi comer do fruto proibido, né? Da árvore da vida ali, né? Até numa aula, numa discussão, falávamos por que Adão, então, ele comeu do fruto proibido, se ele estava na 7ª morada, né? E pelo que parece, não, ele não estava, ele estava progredindo, né? Tanto é que tem a árvore do bem e do mal. E se ele estivesse na 7ª morada, ele teria conhecimento do bem e do mal, ele não tinha. Então, ele burlou ali, ele foi tentado e desobedeceu a Deus porque ele queria conhecer o que era o bem e o mal. Uma alma na 7ª morada, como eu disse, ela tem esse conhecimento porque ela está unida a Deus. Então, Adão estava progredindo para a união com Deus, mas ele cai. Então, ele é tentado, ele não, né, Eva? A Eva foi tentada e foi lá e levou Adão junto. Então, não estava ainda na 7ª morada.
mas ele tinha todos esses benefícios, ele tinha todas as paixões ordenadíssimas, né? Não é igual a nossa, né? A gente vê o povo apaixonado, né, por futebol, né? Até a gente assistindo jogo com as irmãs, aí quando faz um gol, aí grita, que eu falo assim, nossa, nem parece. Mas porque na hora ali do fogo da paixão, sai um monte de coisa, né? Então, eles tinham tudo isso, todo esse domínio, né, dos animais, né? Não tinha dor, não sofria dor, então a mulher vai sofrer dor no parto, vai ter aí as cólicas, o homem vai ter que ter o seu alimento com suor. Então é a justiça de Deus por aquele pecado, né? E aí nos afastamos a Deus. Aí para voltar para Deus é por esse mesmo meio. Veja, inteligência e vontade, que é o que faz a gente ser imagem e semelhança. Então, imagem, inteligência, vontade, a semelhança de Deus, o afeto de Deus, né? Então, por isso precisamos dessa participação. Por isso precisamos disso, por isso precisamos purificar nossa inteligência e a nossa vontade, para poder acontecer essa união com Deus. E aí, é assim, engraçado, né, que então Adão e Eva pecou, aconteceu tudo isso, e Deus continuou ainda tentando, né, com a sua misericórdia, mandar os profetas. E ali você percebe que em alguns salmos, ou Jeremias, Ezequiel, fala, Senhor, mostra-nos a sua face, desejamos ver a sua face. Tem um salmo que fala, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Mostrai-nos, Senhor, a vossa face e seremos salvos, né? Um salmo fala isso. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Então veja que não tínhamos uma face de Deus, né? Procurávamos, né? Os profetas procuravam. E Deus, então, ali a Santíssima Trindade, né? Como o Lucas disse, as três pessoas, né? Que agem no interior da nossa alma, a Santíssima Trindade está todo o tempo dentro de nós, né? Porque se tem o Pai que sustenta todas as coisas no ser dele, ele está nos sustentando. E o Pai está unido com o Filho e com o Espírito Santo, porque são uma só pessoa. A única pessoa que encarnou foi a segunda, mas quando ela se encarnou, a divina veio junto. Então, ela se encarnou como homem, mas a essência dela é as três pessoas da Trindade. Então, veja que na encarnação do Verbo, na encarnação do Filho de Deus, como homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo divinamente estava nele. Né? Então, não podemos... E quando a gente vai crescendo na vida espiritual, a gente vai percebendo mais essa questão da ação da Trindade. Quando falamos, o Pai age na memória, o Filho é a fé, o Espírito Santo o afeto, né? Até no Monte Tabor, a gente percebe isso ali, né? Que tem ali, Jesus se transfigura, ou seja, volta à sua divindade, vem a voz do Pai e coloca nele todo o seu amor. Então, veja o amor, o Espírito Santo, a voz do Pai ali, que está falando ali com o seu filho e que está pedindo para que escutemos o seu filho. E esse escutar é a fé, ou seja, tenha fé no meu filho que está aí humanamente falando com vocês e que eu e o Espírito Santo estamos sempre com ele. Então, a gente buscava, quando terei ver essa face de Deus? E a Santíssima Trindade, que já era uma só, desde o princípio, né? Lá em São João fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, as três pessoas, desde sempre, estão juntas. Só que temos uma relação, né? Até o professor tem umas aulas que chama categoria da relação, ou Santíssima Trindade. E por quê? Por causa da relação entre pai. O pai só pode ser pai porque ele gerou um filho. O filho foi gerado. E o amor do pai só pode acontecer porque tem um Espírito Santo que ama os dois. Então, veja que o pai gerou. Então, se ele é pai, é porque ele tem um filho. E veja que isso ajuda a nossa oração quando a gente vai rezar a oração que Jesus nos ensinou. Quando ele diz Pai Nosso. Imagina você lá na capela e você começa Pai Nosso. Puxa vida, Pai Nosso. Que tem alguém rezando comigo. Se é pai meu, é pai de alguém que ensinou essa oração. Nossa, Pai Nosso, Pai meu e de Jesus. Jesus está aqui rezando comigo e me ensinando a chamar o pai dele de Pai. Então, veja que tem uma relação. Então, Pai Nosso, Pai meu e Pai de Jesus, que está no céu. No céu não é um céu lá das nuvens.
está no céu da minha alma. Então, Pai nosso que está no céu da minha alma. Então, veja que e tem essa relação dos três, né? Então, desde o princípio é quando não tem tempo, né? Que quando Jesus se encarna, quando Deus começa a criar as coisas do nada, começa a ter um tempo, né? E antes não tinha tempo, no princípio era o verbo. Então, o princípio era sem tempo. Aí Deus, no primeiro dia, fez o céu, no segundo fez não sei o quê. Então, aí ele começa as coisas começam a aparecer e começa a se contar um tempo. Mas então, o verbo de Deus estava com ele desde toda a eternidade. E o Espírito Santo também. Então, essas três pessoas aí da Santíssima Trindade, e é o que habita dentro da nossa alma. E é o que devemos buscar na nossa vida de oração, para se unir a Ele. E é o que acontece quando tentamos buscar, acontece a purificação. Em cada vez que eu vou tentar me unir, aí vai vir o celular, vai vir a rede social, vai vir a mulher, vai vir o marido, vai vir os filhos, vai vir tudo. Então, cada tentativa dessa vai vir alguma coisa para poder nos tirar disso, né? E o melhor momento é a Santa Missa até, né? Porque, como eu disse, temos Jesus sensível ali, e que nos ajuda a recolher mais, a fazer uma ação de graça, onde realmente cremos, né? Tem uma etapa mais forte da fé, que São João Damasceno fala, a fé como hipóstase, ou seja, a fé como uma substância verdadeira, e você, quando recebe Jesus, você não duvida. É Jesus, é o Filho de Deus que estava lá na Galileia curando, que está aqui dentro de mim agora. E se prende a isso, e preste atenção nisso. As etapas da vida espiritual, elas só vão crescendo quando a nossa atenção realmente se volta para essa verdade. E na oração, a nossa atenção fica cativa dessa verdade. Então, quando Santa Teresinha fala, eu escolho tudo, ela escolhe sofrer, ser injuriada, ser maltratada pelo tudo, que é a união com Deus. Então, eu escolho ser perseguido aqui na cidade, eu escolho ser perseguido pelas pessoas que falam mal, eu escolho por causa do tudo, que é Nosso Senhor, porque eu quero me unir a Ele. Então, para ter esse tudo, a gente vai passar por muita provação. Eu vi que já dá 10h35, então eu vou tentar ser mais rápida aqui. E dois tipos de oração que nos faz ter uma atenção mais forte então, o Pai Nosso, né? Meditando o Pai Nosso, prestando atenção no que a gente está falando no Pai Nosso. Também a Ave Maria. Então, por meio do rosário, a gente chega assim a uma vida mística, mas com a oração recolhida, entrando na cela interior, ou seja, fechando os nossos sentidos, a perturbação, a preocupação, o desespero, deixando isso de fora para tentar se recolher e entrar nesse quarto que Jesus nos convida. Santa Catarina de Sena, quando ela rezava a Ave Maria, naquela época só tinha a primeira parte da Ave Maria, né? Até o bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Não tinha a outra parte que eu acho que apareceu depois do concílio. Então, Santa Catarina de Sena, Santo Tomás, só tinha a primeira parte da Ave Maria. E quando Santa Catarina de Sena rezava Ave Maria, cheia de graça, né? Fala, alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Ela já começava a subir a escada, a mãe dela olhava, ela já estava flutuando. Por quê? Tamanho da atenção que ela estava dando àquelas palavras que ela rezava. Tamanha atenção que ela prestava naquilo que ela estava falando. Então, a atenção na nossa oração vai nos purificando. A atenção naquilo que estamos prestando, fazendo, vai nos purificando. Então, é diferente da gente se tentar ir para um lugar e ficar só rezando, passando bolinha ali do terço e não se recolher. Isso não traz fruto nenhum. E o recolhimento, a oração de simplicidade que vai chegando ali às portas de uma vida mística é uma oração mais atenta, como São João da Cruz fala, uma atenção amorosa àquele objeto. E a oração de recolhimento infuso é mais atenta ainda. E por isso que acontece o recolhimento que nos leva para a mística. Porque a gente se volta para aquela verdade. E por isso que o exercício na Eucaristia nos faz depois na oração ser mais forte, porque é um sensível que você recebe, é Jesus.
e você sabe que é ele, e você não duvida, né? Tem os tipos de fé, tem um tipo de fé que é aquela fé que a minha mãe, por exemplo, tem. Ela acredita que Nossa Senhora é, sim, é virgem, que concebeu Jesus, e se você falar assim para ela, não, então me prova. Eu não quero saber disso não, menina, que te provar o quê? É e pronto, eu acredito. Então pronto. É um dogma que eu nem discuto, ela é a fé e pronto. Agora já tem uns que é igual Santo Tomás, né? Então me mostra, me prova, me ensina onde que está isso. Então aí você vai buscar pelo estudo, e aí você vai se deparar com as verdades mesmo da Sagrada Escritura. E tem esse tipo de fé, né, que São João Damasceno fala que é essa hipóstese. Esqueci de um tipo de fé, que é uma fé já muito elevada, e que eu tenho certeza que a maioria de vocês estão, que é essa fé que a gente saboreia as coisas de Deus. Então, que a gente lê a Sagrada Escritura, escuta um padre, e aí vem, como eu disse, para quem perguntou que isso pode ler o Castelo Interior sozinho, então vem o Espírito Santo e vai te iluminando. E você vai saboreando aqueles conteúdos. Você vai falar, puxa vida, o padre falou isso, mas veio uma graça assim e me mostrou isso, isso, isso da minha vida. Nossa, então esse é um sabor dos mistérios que são eternos, que já é um tipo de fé bem elevada. E tem esse tipo de fé que chamamos de hipóstese, que é essa fé que você percebe alguém rezando com você. Você percebe uma presença de alguém que quer ficar com você, que está na sua oração e que quer te mostrar o Pai, que quer te trazer o Espírito Santo e que quer fazer morada ali dentro de você. Né? Que quando a gente lê o verbo de Deus fez carne e veio habitar em nós, né? Em grego está lá e taberculou em nós, ou fez o seu tabernáculo dentro de nós. E é isso que Deus quer fazer no Natal e todo dia na nossa oração. E a Eucaristia, por ser sensível, faz com que a gente preste mais atenção, né? No início é muito difícil que a gente, até às vezes quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, a gente percebe, nossa, o som tá alto. Nossa, que música feia de comunhão. Nossa, e esse ministro aqui não me deu na boca. Então, já vai perdendo um monte de coisa, né? Em vez de falar assim, nossa, Jesus está dentro de mim, o sangue dele agora está. Porque quando a gente recebe Jesus, a gente já sabe que é ele. A gente não precisa ficar discursando e ficar ali tentando conhecer Jesus ou ficar intelectuando. Nossa, não precisa. A gente só tem que agir ali amando. E vai percebendo que isso vai crescendo. E essa vontade vai crescendo, 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 crescendo. Até a gente deixar, assim, que a aflição, que a preocupação não nos tire mais a paz. E sejamos pessoas mais serenas, pessoas mais humildes, porque isso vai nos purificando para que aconteça essa união. E eu acho que é isso. E eu sou bem prolixa, e eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu acho que já dá para uma próxima aula até.